Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. A palavra do Senhor diz assim, em Zacarias capítulo 9, versículo 14. Então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. Naquele grande dia, Yahvé, Elohim, o nosso Deus, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque serão como joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Veja as palavras que Deus usa o profeta Zacarias para trazer nesses dias, onde Israel estava atravessando um tempo de caos, um tempo de dificuldades, e eles estavam saindo desse momento de dificuldade. E de repente, depois de tantos juízos, tantas situações difíceis, Deus dá essa palavra para o profeta Zacarias. E é uma palavra, é uma promessa que levava Israel a acreditar que dias melhores estavam chegando. Que mesmo no meio do caos, no meio das tempestades, o Deus de Israel estava sempre no controle. Então Israel estava vindo de um juízo que Deus mesmo permitiu, ou Deus mesmo provocou esse juízo para chamar o povo de volta, para chamar o povo para a oração, para o jejum, para o quebrantamento. E eu vejo isso acontecendo no Brasil nesses dias. O Brasil nunca orou tanto quanto temos orado esses dias. Pessoas que nunca jejuaram no domingo. Eu percebo que algo está acontecendo no mundo espiritual. Por mais que as turbulências, as regras, as subtrações da nossa liberdade, parece que a gente se sente assim, subtraído na liberdade, né? A gente não pode entrar em alguns lugares, não pode ir, não pode vir. É uma coisa nova que parece que incomoda muito, não é isso? Mas eu creio que no meio de tudo isso, Deus está mudando a história humana, Deus está alterando o curso da história do mundo. Eu acredito muito no aparecimento do Senhor, como esse texto de Zacarias diz aqui, o aparecimento do Senhor. Parece que Deus estava escondido, parece que Deus não estava sendo visto, parece que Deus não estava sendo percebido, mas Ele queria aparecer, Deus queria se mostrar para o povo e dizer, olha, estou aqui, foi eu que estou por trás de toda essa situação, do caos, eu provoco, eu permito, eu estou no controle, porque na verdade a minha vontade é de aparecer para vocês e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou a fonte de água viva, de onde vocês nunca deveriam ter se apartado. E no versículo 17, Zacarias expressa a bondade de Deus e diz assim, quão maravilhosa é a tua bondade! Quão formosa será a nova geração. Veja a promessa de Deus para essa próxima geração. Haverá trigo e vinho com fartura. Quer dizer, no meio dessa dificuldade, no meio desse racionamento, no meio de tantas possibilidades de falta até mesmo de alimento nesses dias para algumas famílias, Deus está dizendo assim, haverá trigo e vinho com fartura. É a promessa de Deus. E os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Então Deus está dizendo aqui nesses dias, ore, quebrante seu coração, não confie na sua força. Essa pandemia veio mostrar que o homem não tem capacidade de sobreviver sozinho, o homem não tem força, o homem não tem autonomia sobre sua própria vida. O homem é completamente dependente de Deus. E eu quero te trazer para esse texto nesse dia. Você pode meditar aqui Zacarias 9, 14 ao 17. E a expressão de Zacarias dizendo da bondade do Senhor. E as promessas dele, são 3 promessas, Deus dizendo, quão formosa será a nova geração. Então isso é uma promessa para os nossos filhos. Haverá trigo e vinho com fartura, uma promessa de prosperidade. Os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Quer dizer, os nossos filhos terão uma história. Deus está no controle. Deus está organizando a terra. Deus às vezes provoca esse caos para trazer uma organização. Agora eu quero falar diretamente para o seu coração. Pense nisso, querido. Como é que sua vida estava antes dessa situação?
Você correndo de um lado para o outro, sem se aperceber das coisas, achando que tudo era automático, né? Que as bênçãos de Deus eram automáticas, que você tinha direito a elas. De repente nós percebemos que por uma intervenção divina, acontece uma incomodação no planeta. O mundo se mostra completamente inseguro, instável. O mundo se mostra completamente vulnerável diante de uma epidemia parece que tão simples, uma virose. Meu Deus, que instabilidade é essa no mundo? Como o mundo pode ser tão frágil diante de uma situação como essa? Como as coisas em cadeias, elas vão acontecendo e vão trazendo problemas e travamentos em toda a sociedade, a saúde, a alimentação, o trabalho, o desemprego, as finanças. Então, tudo isso vai gerando um caos, é um caos se acumulando sobre outro, é uma bola de neve surgindo e crescendo. Você pode imaginar se, por um momento, a graça de Deus fosse tirada dessa terra? Porque, às vezes, nós vivemos no automático e nós não percebemos. Mas eu quero que você pense nisso. As coisas estavam em ordem antes dessa pandemia, e a gente não percebia que é a graça de Deus que controla o bem-estar das pessoas. É por causa da graça de Deus que esse mundo ainda não foi destruído. É por causa da graça de Deus que ainda existem pessoas bondosas. É por causa da graça de Deus que ainda se levantam políticos justos. É por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, que a vida ainda transcorria de forma normal. E por um momento parece que Deus removeu a graça dele de sobre a terra, por um momento, numa medida, e a terra começa a se derreter. Agora você imagina se a graça de Deus for retirada da terra. E no arrebatamento é isso que vai acontecer. Quando os santos forem tirados da terra, o Espírito Santo, os anjos do Senhor levaram os seus filhos, o Espírito Santo terá sido removido da terra, a graça de Deus por um momento será retirada dessa terra. Você pode imaginar o que essa terra vai se tornar? Você está preparado para viver nesse mundo sem a graça de Deus? Queridos, eu quero que você pense nisso, tá bom? Medite nisso, porque quão maravilhosa é a bondade do Senhor. Quão formosa será a nova geração. Então essa nova geração precisa entender que há promessas para elas, mas elas não podem crescer como muitos aí que começaram a trabalhar, começaram a ganhar dinheiro, começaram a prosperar, fizeram suas faculdades e apartaram seu coração de Deus. Como se essas bênçãos todas fossem automáticas. Como se Deus tivesse a obrigação de abençoá-los. E essas pessoas se sentem tão abençoadas e ao mesmo tempo que se tornam abençoadas, elas também vão se tornando independentes de Deus. Elas vão se afastando como se essa bênção fosse automática. E de repente, por um momento, Deus retira essa bênção, Ele retira essa graça. Ele dá um toque no mundo e desestabiliza o mundo. Queridos, há promessas grandiosas de Deus para a nossa vida. E na verdade, como disse aqui Zacarias, o Senhor surgirá. Ele surgirá sobre eles e sua flecha brilhará. O Senhor surgirá. O aparecimento do Senhor. Deus está aparecendo esses dias. Perceba isso. Não se deixe passar despercebido. Deus está aparecendo. Ele está dizendo, Ele está no controle e é Ele que comanda sobre todas as coisas. Então pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida.